matéria que nós vamos abordar hoje é Fundamentos da Educação Especial Inclusiva. Gente, esse assunto, ele é um assunto que norteia o curso de uma forma, sabe, sensacional, de uma forma muito importante. Por quê? Porque nós estamos falando da base. Nós estamos falando do fundamento da educação especial inclusiva. Então, aqui, nessa matéria, nós vamos trabalhar a história, a gente vai trabalhar métodos, a gente vai trabalhar autores, os principais autores que, na minha opinião, são grandes marcos desses fundamentos da educação especial. Né? A gente vai trabalhar de forma estratégica, trabalhando os pontos principais da educação especial e inclusiva. Então, pessoal, eu vou passar aqui. Temos aqui um texto falando do público-alvo, tal. Esse material ele está todo disponível lá na sala virtual, tá? Na sala de aula virtual, lá tem um anexo em PDF, ele está todo disponível lá, tá? Então vamos lá, nós temos aqui a história da exclusão e a integração. Historicamente, nós podemos falar da exclusão, né, na evolução dessa integração, era quando? Né, onde estavam as pessoas autistas? Onde estavam as pessoas com deficiência? Onde estavam as pessoas com esquizofrenia, as pessoas que tinham transtornos severos, os autistas nível 3 de suporte? Onde eles estavam? Eles estavam trancados em casa, ou eles estavam internados em um hospício, como se chamava, num manicômio, como se chamava antigamente, né? Então, havia uma exclusão. Eles não estavam na escola, eles não estavam entre a sociedade, as pessoas tinham vergonha de mostrar, muitas vezes tinham um quartinho em casa com porta de ferro, com cadeado, era uma coisa terrível, né? E aí o que aconteceu? Houve uma evolução. Né? Nessa evolução que aconteceu, houve aí uma segregação. Né? Foi uma evolução, mas foi uma evolução segregada. Né? Passou a existir escolas especializadas, tá? Escolas de nível estadual, de nível municipal, especializadas em pessoas com deficiência, etc. Tal. Só que aí eles não estavam inclusos na escola tradicional, na escola regular. Eles estavam inclusos em escolas especializadas. Tá? Isso aí, muita atenção. Eu não estou falando dessa questão que está rolando atualmente, falando das APAES, tal. A APAE é outra coisa. A APAE é outra coisa, tá? A APAE não entra nesse quadradozinho aí. A APAE é uma ONG. Então, assim, essa questão da segregação que eu estou mencionando aqui foi um outro momento histórico, tá? Na sequência, o que foi que aconteceu? Aconteceu a integração, né? Como foi a integração? A integração é onde o aluno ele é aceito na escola regular, mas ele é quem deve se adaptar. Ou seja, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: tá bom, pode se matricular. Tá bom, pode frequentar. Se você acompanhar a turma, o problema é seu. Se você não acompanhar a turma, o problema é seu. Estamos fazendo nossa parte em colocar você aqui. Isso aí foi a fase da integração. Então, aceitavam na escola regular, mas era a responsabilidade do aluno, da família, de quem quiser que fosse, menos da escola. A escola não se responsabilizava se ele ia conseguir acompanhar
a turma ou não. E aí é onde entra, né, um paradigma que a gente pode fazer aí uma comparação, né, que da integração, que era o modelo antigo, né, para o nosso modelo atual, hoje, que é o modelo da inclusão. Então, na integração, o lema era: o aluno deve mudar para caber dentro da escola. Na inclusão, o lema é: o aluno, a escola deve mudar para acolher o aluno. Então, veja só, isso é inclusão. A escola que se adapte, né, para que o aluno possa estudar, para que ele possa aprender e possa desenvolver. E eu sempre digo e repito: todo mundo aprende. Níveis diferentes, formas diferentes, estratégias diferentes, mas todo mundo aprende, todo mundo consegue aprender, tá? Não existe essa de fulano, não, isso eu não consigo. Consegue. Do seu jeito, no seu tempo, usando estratégias e métodos, mas consegue sim, tá? Então, tem essa mudança aí, né, da integração, o que foi integração, né, e o que é hoje a inclusão, que de fato a inclusão hoje, os mediadores em sala de aula, isso é um passo largo, um passo enorme na inclusão, o direito a ter um mediador em sala de aula. Né? Isso aí é um passo largo, um passo enorme que nós já demos a respeito disso. Veja só, aqui nós temos as bases legais e normativas, né, onde fala na Constituição Federal que a educação é um direito de todos, preferencialmente na rede regular de ensino. Né? Na LDB, define a educação especial como modalidade transversal a todos os níveis. E nós temos também a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, marco que consolida o fim da escola segregada e do AEE. Então tá, veja só. O AEE existe, tá? Mas a escola segregada não existe mais, não pode. Então ela tem que ser inclusiva, nem segregada e nem integrada, né? Tem que ser inclusiva. Não adianta ter integração se não tiver inclusão. E tem a Lei Brasileira de Inclusão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que criminaliza e descriminaliza e torna obrigatória a oferta de profissional de apoio, que são os nossos amados, queridos mediadores. Nota importante: a legislação garante não apenas matrícula, ela garante também acesso, mas a permanência e a aprendizagem com qualidade, tá? Então, nós temos aqui um questionamento. Mediador versus auxiliar. Auxiliar versus mediador. E se existe uma confusão enorme sobre isso, sobre o que é ser auxiliar e o que é ser mediador. E até muitos, eu vou dizer, a maioria dos mediadores pensam que é a mesma coisa, tá? E não é a mesma coisa. Você que está assistindo essa aula que é auxiliar, saiba que não é a mesma coisa. Você que está assistindo aqui essa aula que é mediador, fique sabendo, não é a mesma coisa. Quando eu sou um auxiliar? Eu sou um auxiliar quando eu foco nas atividades diárias. Quando eu foco na alimentação, no higiene, na locomoção, garantir a segurança dele ali no bem-estar físico. Então, eu vou ser auxiliar de uma pessoa que tem as necessidades de determinados pontos
E aí eu vou ser o auxiliar nessas necessidades. Por exemplo, a professora auxiliar no maternal, no Jardim 1, Jardim 2, por exemplo, né? Depende do método da escola, né? Ela tem esse cuidado com a higiene, esse cuidadinho ali com a alimentação, cuidado para não se machucar. Já o mediador, não. O mediador, ele atua num processo de ensino, tá? Ele não é professor, mas ele é mediador pedagógico. Então, o processo que ele vai trabalhar é diretamente focado na aprendizagem, né? Para regular o comportamento, para fazer com que aquele assunto que o professor está falando faça sentido e que tenha uma compreensão do aluno, que o aluno consiga, de alguma forma, se atingir ou se aproximar do objetivo que o professor está passando, para que ele possa ter um norte. Então, um mediador, o foco dele é isso, é fazer a ponte da aprendizagem. Ele vai fazer a mediação, ele não vai fazer no lugar do aluno, mas ele vai ser uma ponte ali que vai traçar um processo em que vai ajudar ele a se adequar ou adequar a situação a uma realidade que ele vá atingindo, né? Esse autor, ele é maravilhoso. Levi Vygotsky, ele fala: a aprendizagem é social. Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo não ocorre isoladamente, mas através de interação social e da cultura. O ser humano é um ser biológico que se torna cultural através da mediação do outro. Olha o nome mediador entrando aqui. Na educação inclusiva, isso significa que a interação com colegas, professores, é o motor do desenvolvimento e não apenas o material didático. Através dos outros, nos tornamos nós mesmos. Guardem essa frase. Então, Vygotsky diz aqui o seguinte: ele fala que nós somos seres sociais e que a aprendizagem ela é social. Então, a partir do momento que eu nego a oportunidade daquele aprendente estar junto com outros aprendentes em condições diferentes, eu estou negando a ele a oportunidade de aprender coisas diferentes, vivências diferentes, com pessoas diferentes, né? Porque é por meio da interação com colegas, professores, né, e educadores que a gente se desenvolve. Nossa aprendizagem é por meio da interação. Outra coisa que Levi Vygotsky traz é o conceito ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, né? Então, na Zona de Desenvolvimento Proximal, nós temos aqui três campos, três ramificações, né? Seria o nível real, o nível ZDP, que é o nível do padrão que ele tá falando, e nós temos o nível potencial. Então, vê só, no nível real ele é o que o aluno consegue fazer, o que ele já consegue fazer sozinho. É isso o mediador vai compreender. O mediador vai compreender qual é o limiar que ele está naquele momento. O que é que ele consegue fazer? Ele consegue fazer Pronto. Onde entra a mediação na ação? A ação da mediação aqui, nesse contexto, ela vai entrar como um espaço entre, vai ser o preenchimento do espaço entre o que ele sabe, né? O que ele pode aprender, e aí vai ser exatamente aqui que o mediador vai atuar, oferecendo o suporte para que ele possa avançar.
ele só vai avançar se ele tiver um suporte do mediador nisso aí. Então, primeiro a gente entende o nível real para poder a gente começar a agir com a mediação, né? E é aqui que o mediador atua, oferecendo suporte para que ele avance. E o nível potencial, ele é o que nós vamos atingir. O nível potencial, ele é o que o aluno será capaz de fazer no futuro. Ou seja, no início do ano, faça um plano, faça uma meta. Olha, eu tenho um nível real que é o que ele faz assim, assim, assim. Pronto. Aí na minha mediação eu vou trabalhar estratégias com ele para que ele desenvolva isso, isso e isso. Então, o terceiro nível, que é o nível potencial, e aí é onde ele vai trabalhar, onde ele vai chegar ao resultado de conseguir atingir aquele objetivo que ele quer, que o mediador almeja, que o mediador, que o professor entende que ele alcance, né? Porque a intenção é que o mediador pare de ser necessário, entendeu? A intenção é que o mediador ele chegue ao nível de que não seja mais necessário a sua existência lá para aquele aluno. E aqui nós temos, pessoal, nós temos aqui, vou puxar aqui minha carinha para cá, a prática vigotskiana, que é o andaimo, né? Que na verdade em espanhol significa andaime, aquele andaime de construção que a gente conhece, né? Então a mediação, segundo Vygotsky, na teoria, na prática vigotskiana, a mediação é como uma estrutura temporária, tá? Assim como um andaime, você vai montando o andaime e vai fazendo o que você precisa fazer naquela altura. Monta um andaime, vai fazendo o que você precisa fazer naquela altura. Vai aumentando a altura do andaime e vai fazendo aquele trabalho à medida do que está sendo necessário naquele campo. Então, o mediador ele não dá as respostas. O que ele dá são pistas, ele faz perguntas que provocam para que ele reflita, para que ele raciocine, para que ele organize o seu pensamento. Então, a retirada gradual é justamente o que eu falei anteriormente. É quando o mediador se torna desnecessário. Entendeu? Ele vai se tornar desnecessário para aquele aprendente e aí ele vai trabalhar com a outra criança, que ele vai fazer esse mesmo processo. Isso chama-se atingir o objetivo com sucesso. E aqui nós descemos mais um pouquinho e aqui nós vamos falar de um outro autor Jean Piaget. Só que esse outro autor, nós vamos falar sobre ele na próxima aula, tá? Um grande beijo no coração. Estamos juntos. Até a próxima. Fiquem com Deus. E já deu certo.